Olá, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Michele Ribeiro, esse é o meu canal Essência Zen e hoje eu estou aqui com um vídeo diferente, uma proposta diferente. Trouxe o meu marido, João César, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa história, tá? Eu vou deixar primeiro o João César se apresentar e aí a gente vai dialogando aqui com vocês, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Como a Michelle falou, eu sou João César, né? Hoje eu tô com 53 anos de idade. A gente já está casados há 20 anos, né? 20 anos. E a nossa história é cheia de altos e baixos, né? Como todo casal. Mas assim, mesmo dentro desses altos e baixos, a gente sempre buscou, na nossa união aqui, nos mantermos firmes juntos. E o motivo maior da gente estar aqui hoje com vocês, assim, é querer também compartilhar um pouco do que a gente está vivendo nesses últimos momentos, né? Assim, dos últimos 2 meses, mais ou menos. Eu comecei um pouco antes e depois ele me viu aqui nessa minha trajetória e me acompanhou, e juntos nós estamos há mais ou menos 2 meses nessa trajetória. Isso. E essa trajetória é uma trajetória assim, de uma busca interior, né? Uma busca por nos conhecermos quem realmente nós somos, essa busca espiritual que é tão difícil da gente se manter equilibrado num mundo tão complicado que é esse que a gente vive hoje, tão desafiador, cheio de tanta coisa, né? E nós somos casados, como a gente já falei, há 20 anos, e a gente tem 3 filhos, né? Que deixa essa caminhada muito mais desafiadora ainda, mas também muito mais prazerosa, né? Isso. Porque são eles que nos motivam a dia a gente está querendo ser essas pessoas melhores que a gente está buscando ser, né? Para eles e para o mundo, né? Para deixar um mundo melhor para eles, porque a gente sendo melhor, a gente constrói um mundo melhor para eles, né? Exatamente. E para a gente também, né? A gente procura ser o melhor que a gente possa ser também para desfrutar, exatamente, dessa felicidade, né? dessa alegria juntos, em harmonia, enquanto casal, enquanto seres humanos. Mas então, gente, hoje a gente veio dividir um pouquinho com vocês, né, dessa nossa trajetória, compartilhar com vocês nossas experiências, nossas dificuldades, nossas alegrias, nossos acertos, e poder também inspirá-los um pouco. A gente sabe que tem muitos casais, hoje em dia a gente vê tantos casamentos às vezes se desfazendo por tão pouco, né? Às vezes as pessoas acabam ficando impacientes, intolerantes, e por uma besteira vai cada um para um lado e se desfaz uma família. Então hoje a gente veio trazer um pouquinho da nossa história, compartilhar um pouquinho com vocês, como uma maneira também de inspirar vocês, né? Então assim, para quem não me conhece ainda tão bem, ou para quem já me conhece, talvez não conheça um pouco da minha história, mas eu acabei de fazer 49, né? Como o João falou, nós temos 3 filhos, 3 rapazes, Lucas, João e Pedro. O mais velho já está aí com 22, o Pedro vai fazer 14. Então, realmente, assim, são 3 bênçãos na nossa vida, 3 tesouros, mas cada um com sua personalidade, cada um com seu jeito. A gente sempre dá o nosso melhor, a gente sempre quer acertar, mas muitas vezes, quando a gente acha que está acertando, talvez a gente não esteja sendo o melhor para eles, né? A gente faz o melhor que a gente pode ser, mas às vezes a gente não faz o melhor para eles, e às vezes a gente também entra em conflito na educação. O que eu acho que é o melhor, ele acha que deve acontecer de outra forma. Enfim, então... Mas a gente sempre buscou o consenso, harmonia, né? O consenso, sem dúvida. Harmonizar todas essas questões aí para o fim, né, ser o melhor possível, né? Exatamente. E nessa caminhada inteira, assim, eu sou neta de pastor, né? Então, sempre tive esse lado espiritual muito forte, desde criança. Espiritual não, né, bem? Calma, né? Eu ia chegar espiritual nesse ponto. Desde criança, só que eu cresci dentro da religião, dos dogmas da religião, né? Então, eu estudei em colégio de freira, minha mãe era católica, né? Já a família do meu pai, como eu citei agora há pouco, meu avô era pastor. Então, já existia, assim, essa divisão aí dos dogmas por uns serem da igreja católica, outros serem, né, da igreja evangélica, protestante, enfim.
E eu sempre tive essa busca incessante dentro de mim, de buscar efetivamente, realmente, a espiritualidade, aí saindo um pouquinho dos dogmas das igrejas, né? Sempre tive, sempre foi muito forte dentro de mim, até porque quando eu nasci, eu tive uma dificuldade de vir ao mundo, né? O parto e tudo, na época, 49 anos atrás, o parto atrasou, enfim, era muito mais difícil, a minha mãe teve um pouco de alergia teve dificuldade do parto normal, depois teve alergia na primeira anestesia, e aí atrasou muito, né? E eu tive aquela dificuldade respiratória. Então, meu pai sempre costumou dizer que eu briguei para nascer. Já cheguei ao mundo brigando, porque queria muito estar aqui, queria muito viver. E dentre a todos os meus desafios, nesses meus 49 anos, eu sempre me questionei muito. Não é possível que eu tenha nascido, brigado para nascer, né? Estar aqui viva e ser só isso. Eu cresço, caso, tenho os filhos, envelheço e morro. Não pode ser só isso. Então eu sempre me questionei muito, muito, muito mesmo. Era uma coisa ardente no meu coração, essa busca por entender tudo isso, né? E dentre todos esses períodos, todas essas questões que nós vivemos, né? Tivemos altos e baixos financeiros e nossas questões mesmo enquanto casal. Às vezes a gente não está, os dois na mesma sintonia no mesmo momento. Às vezes um vai na frente, o outro segue tentando acompanhar. Graças a Deus a gente sempre esteve unido, tentando nos acompanhar. Quando um ia na frente, o outro ia atrás, mas a gente nunca soltou a mão um do outro. Isso. Apesar desses desafios que nós passamos nesse tempo aí que nós estamos juntos, né? E, assim, a gente também se conhece desde adolescente. Eu vou passar até a bola para ele falar um pouquinho para vocês dessa nossa história. A gente se conhece desde 1988, 89. 89, então já se vão aí, sei lá, 35 anos, sei lá quantos. Mas, assim, era um relacionamento sempre que foi de muita amizade. A gente sempre teve um relacionamento próximo e como amigos, né? Ela namorou amigos, eu namorei amigas delas, e a gente sempre conversava sobre os nossos relacionamentos anteriores, a gente se encontrava nas festas, aqui em Fortaleza, nessa época, anos 80 e 90, era muito menor do que era hoje. Nós então, somos de Fortaleza, né? E assim, Fortaleza nessa época era uma cidade interior. Era um ovo, literalmente. Então, todo final de semana a gente se encontrava, né? Se encontrando, não tinha como não se encontrar. Ele estando com o namorado dele, a namorada dele, eu com o meu namorado, a gente estava sempre se encontrando aí nas festas. Invariavelmente, os namorados se conheciam, as namoradas se conheciam. Era, todo mundo se conhecia. A gente era do mesmo círculo ali, né? Na época eu estudava num colégio bem próximo ao dele, mas eram colégios tradicionais, então a gente estava sempre... Religiosos, né? Eu estudava no Santa Cecília, no Santo Inácio. Padre, aquela coisa. Então, assim, a gente estava sempre se encontrando. Invariavelmente a gente estava nos mesmos locais e a gente sempre teve muita afinidade, né? Isso. Mas isso ia fazer 15 anos. E na época eu fiz festa de 15 anos e tudo, e ele até hoje fala... Que não foi convidado. Que não foi convidado. Foi um dos poucos que não foi convidado para os meus 15 anos. Foi ele. O meu prêmio de não ter ido à festa foi ter casado com ela. Exatamente. É melhor. Melhor, eu acho que ele saiu ganhando, viu? Com certeza. Então, e aí passou, né? Depois disso, ele seguiu a vida dele depois desses 15 anos. Teve os namorados dele, teve as namoradas dele, eu tive os meus namorados. Passei um tempo morando no Rio, voltei, e aí quando eu voltei do Rio, um tempinho depois, né, ele estava com a turma de amigos, nessa época saindo muito com a minha irmã, na turma de amigos da minha irmã. Coincidentemente, o que não é coincidência de nada, né? Exatamente, nada é por acaso, né? Não existe essa casualidade, sim, causalidade. Tudo é causa e efeito, não existe casualidade. Isso. É porque realmente era para a gente estar aqui hoje, era para a gente estar junto, era para a gente estar compartilhando nossa história com vocês, né? Até porque a gente acredita que o melhor ainda está por vir, né? Nós estamos agora iniciando o melhor da nossa jornada juntos, que é exatamente essa reconexão
com a nossa centelha, com o nosso eu superior, e isso tem nos dado muita força. Divino interior, né? Nosso divino, isso. E quando eu voltei, assim, ele saindo, né, nessa turma com a minha irmã e tudo, um belo do dia minha irmã começa a me ligar. E nessa época eu chamava ele de Johnny, era o apelido. E o Johnny perguntou por ti, onde é que tá a Michelle, nunca mais eu vi e tal. E nessa história, o tempo inteiro, e perguntando, e marcando um dia, né? Pois é. Aí um belo do dia, contei como é que foi, que a gente se reencontrou mesmo. Um belo dia, quando a gente realmente iniciou o nosso relacionamento, foi um dia após a festa de Réveillon, foi num dia de 2 para dia 3 de janeiro de 2004, que a gente, do nada, resolvemos ir para casa de praia, que os pais dela possuíam. Eu já estava lá. Já estava lá, E eu não me lembro se eu sabia ou não, eu acho que eu fui saber depois. Sabia, sim senhor, que a minha irmã me disse. Aí a Raquel, que é a irmã dela, disse, olha, vamos lá para o Iguape ali, né? E acabamos indo para lá. E de lá a gente começou a ter um pouco mais de conversa, né? A gente foi se relacionando mais, né? Mais firmemente ali, e acabou acontecendo o nosso primeiro beijo nesse dia lá, na casa de praia. Apesar da gente já se conhecer desde dos 15 anos, mas a gente nunca tinha dado um beijo, né? Era só uma relação de amizade, de afetividade, de afinidade, mas nunca tinha rolado nenhum beijo. E aí esse dia foi o dia que nunca mais ele me soltou. Nem vou soltar. E assim, nós começamos a namorar no dia 3 de janeiro e casamos no dia 3 de dezembro desse mesmo ano. Exatamente. Então, realmente, quando tem que ser, não tem tempo, não tem hora, não tem nada. Quando e ponto final. Você sente, você sabe, tá? Então, assim, a gente, por conta desse nosso relacionamento de sucesso, que a gente tem certeza que é um relacionamento de sucesso, a gente tem sempre buscado melhorar enquanto seres humanos, enquanto pais, enquanto pessoas, enquanto homens, enquanto casal, enquanto mulher. Amigos, parceiros, cúmplices, né? E o mesmo que aconteceu com Michelle aconteceu comigo, né? Na minha família, muito católica, eu estudei em colégios de padre, aquela coisa da religiosidade, daquela coisa que a gente ia pro rito, né? Como ia à missa, mas era aquela coisa de o padre falava, você respondia, aquela coisa automática. Aquilo nunca preencheu, me tocou, me preencheu. Eu nunca me senti realmente parte daquilo. Não sei se por culpa minha ou por culpa de quem me transmitiu, mas nunca fui, né, tocado realmente por aquela situação. Eu sempre respeitei, sempre acreditei no divino, sempre respeitei as figuras sacras, mas aquilo não me trazia realmente uma preencheu o coração. Não preenchia o meu coração. E assim, eu queria só fazer um parêntese com relação a isso, que a gente não está aqui de forma alguma falando contra a religião, de forma nenhuma. A religião é importante, é positivo, né? Ninguém é só o material. Nós não somos só material. Pessoal. É importantíssimo que a gente possa trabalhar a nossa espiritualidade, cada um da sua forma. A gente respeita todas elas, claro. Seja quem é católico, seja quem é crente, seja quem é evangélico, seja quem é espírita, seja lá qual for a sua religião. A gente respeita todos os dogmas. A gente está só contando aqui para vocês, trazendo para vocês a nossa história, que ele tinha uma busca interior e eu sempre tive. A minha busca era gigantesca, né? Eu sempre estava atrás de respostas e alguns anos atrás aquilo ficou mais forte dentro de mim e eu comecei a ir atrás na internet, fiz alguns cursos, fiz método CIS, depois fiz coaching junto da Febracis, coaching integral sistêmico, para entender os meus questionamentos, entender tudo isso. Mas nada me trazia aquele preenchimento absoluto, nem a igreja, nem essas questões, né, nem essa busca por respostas, mas eu segui firme porque eu sabia que tinha algo maior. Mas foram passos importantes para se chegar sem dúvida alguma. Mas foram experiências importantes realmente para a gente chegar
onde a gente quer chegar, que a gente nem sabe ainda direito onde é, mas que a gente vai chegar. Seguir firme, exatamente. Sim. O que é importante é exatamente você ter constância, ter dedicação, ter disciplina. Se você sabe o que você quer e você sabe que quer chegar, né, em algum lugar, que você tem a certeza no seu coração que você está no caminho certo, que se você se reconectou com a fonte, né, com a fonte de tudo, com o todo, que ele está te trazendo as respostas, que ele está te preenchendo de alegria, de amor, uma alegria que não existe o porquê, apenas você se sente feliz, se sente alegre, sente seu coração preenchido de paz, sente amor, sente vontade de tratar as pessoas com amor, olha o mundo com positividade. Então você começa a sentir verdadeiramente uma transformação de dentro para fora. E isso não tem preço, porque quando você sente isso dentro de você, você reflete isso para o mundo. Você reflete isso para as pessoas, você reflete isso para a sua família, você reflete isso para os seus amigos, você acaba sendo o imã de outras coisas cada vez melhores para a sua vida, né? Tudo aquilo que você dá volta para você, é um fluxo natural. Então todo esse amor, essa alegria, essa positividade, essa forma de encarar o mundo com mais leveza, retorna para a gente. Então a gente sabe que é algo que não tem mais volta, a gente só quer seguir adiante e buscar cada vez mais esse caminho, encontrar tudo isso que a gente busca, que na verdade o que nada mais é do que ser feliz com abundância, ser feliz com prosperidade, viver uma vida extraordinária, verdadeiramente, né? A gente não ficar só aqui esperando crescer, né? Crescer, envelhecer, morrer, pagar conta, sobreviver, e aí? E não deixou um legado, e não construiu nada, e não fez nada de diferente, não fez nada de bom para o mundo, não experienciou as coisas maravilhosas que o mundo tem para que a gente possa experienciar, né? Então é isso que a gente quer viver essa vida extraordinária, e a gente sabe que a gente está no caminho certo, de mãos dadas. Já que nós somos filho do Criador, então tudo está ao nosso alcance, basta que a gente acesse e vá buscar o que já é nosso por direito. Por sermos herdeiros do Criador, né? Exatamente. Então essa é a nossa busca de autoconhecimento, sempre voltados para o bem, né? Sempre, isso é o que a gente quer, é o bem de todo mundo, é o bem da nossa família, é o bem dos nossos amigos, e a gente busca muito. Uma coisa que me incomodava bastante era o fato de, claro, todo mundo quer ter uma vida material confortável, poder ter uma qualidade de vida, poder pagar as suas contas tranquilamente. Isso é um direito e um dever, eu acho, de quem, né, busca o bem e pratica o bem. E eu não entendia, porque às vezes eu via isso acontecer com outras pessoas e isso... Sentia dificuldade em realizar, né? Realizar essas coisas. Então isso me intrigava e eu não entendia porquê. E eu buscava, e busquei muito na religião, busquei muito que alguém pode conseguir, isso é muito de cada um. Isso. Mas isso não chegou a mim através disso. E eu fui buscar conhecimento, e é o descobrimento que a gente está fazendo, que a gente convida vocês a estar com a gente aqui, acompanhando essa nossa busca, acompanhando esse nosso processo, esse nosso autodescobrimento e descobrimento também de um mundo que eu particularmente não conhecia, mas que estou tendo acesso a isso aí, a diversas situações, diversos conhecimentos antigos, livros, que também é enriquecedor, né? Com certeza. Você ter esse tipo de conhecimento, acesso, né? Acesso a essa informação, são coisas que estão à disposição para todos, mas que às vezes são até nos negada de ter esse conhecimento. Não sei porquê, mas as pessoas têm criam um ar de, sei lá, de perigo, de mistério, de coisas ocultas, que na verdade não são. São conhecimentos que estão aí desde a história do início do mundo, né? Então,
são esses conhecimentos filosóficos a gente tem que buscado nós estamos muito, buscando. Né? muito estudar a filosofia, né? Filosofia nos ensina muito. E não só isso, a gente tem lido, estudado muito sobre a lei da atração. Sim. Né? A lei da atração é uma lei que muita gente não acredita, mas que independente de você acreditar ou não, ela existe, ela está aí. É como a lei da gravidade. Então, a lei da gravidade, a gente sabe que a gente existe, o que existe que a gente não sai flutuando, a gente está aqui, né? Exato. Mas a lei da atração, ela não é visível. Então, muitas vezes, por a pessoa não ver, acha que ela não existe. Mas ela existe, independente de você acreditar ou não acreditar nela. E é isso que a gente tem estudado muito. A gente tem estudado muito sobre os 7 princípios que regem o universo, né? A gente tem estudado muito, como a gente disse aqui para vocês, filosofia. E também a questão espiritual, né? Essa reconexão, porque na verdade nós somos a centelha divina de Deus. Quando a gente vem ao mundo, a gente se desconecta lá do todo, né? E encarna aqui com esse nosso corpo, a nossa mente, mas com o nosso espírito, que Deus está aqui vivo dentro da gente. E aí cada um pode chamar de um jeito, Espírito Santo, consciência, centelha divina, eu superior, embrião de Deus, enfim. Mas o fato é que nós temos parte de Deus, o Espírito de Deus vivendo dentro de nós. Claro. E quando a gente vem encarna, a gente esquece que a gente é filho do Criador e a gente começa a viver como se a gente fosse só matéria. E a gente só como matéria, a gente não tem o poder de realizar nada. Não temos mesmo, porque a matéria não tem essa capacidade. A gente tem que estar conectado com o nosso espiritual para que tudo na nossa vida flua e a gente consiga verdadeiramente realizar aquilo que a gente tanto deseja. Né? Então, na verdade, é uma reconexão. Quando a gente começa a abrir nossa consciência, despertar verdadeiramente para essa consciência, a gente desperta e depois é uma expansão eterna. Sim. A gente nunca para de expandir. Quanto mais você conhece, mais você tem sede de conhecer, mais você tem sede de estar conectado com esse eu superior, com essa divindade que tem dentro da gente estar naquele momento de paz, de alegria. Então é uma sede, uma busca eterna por esse crescimento. E a gente está no meio dessa jornada. E a gente também sente internamente vontade de contar para os outros. Compartilhar, né? Exatamente. Nem todos estão abertos ainda para ouvir e entender o que a gente quer passar, mas eu acho que, por exemplo, a lei da atração, ela funciona. E não é só para o bem, ela funciona para o bem e para o mal. Ela diz que o semelhante atrai semelhante. Então, mesmo que você não acredite, ela vai funcionar de alguma forma. É verdade. São questões importantíssimas que eu acho, inclusive a gente até já conversou isso, que um dos nossos muitos sonhos é ter um centro de estudos que a gente consiga dar instrução, essas coisas. Uma espécie de uma ONG, a gente tem esse sonho, né, de poder proporcionar isso para quem não tem acesso, quem tem dificuldade em ter acesso à educação, quem tem dificuldade em ter acesso à informação, ao conhecimento e a outras tantas coisas. Eu sempre fui ligada a artes, o João também, a gente ama música e a gente tem esse sonho de um dia a gente conseguir realizar isso, poder levar isso para quem não tem acesso com tanta facilidade, né? Levar o acesso ao esporte, o acesso à música, o acesso a um instrumento, como eu disse, a arte, mas fundamentalmente a filosofia, a finanças, para que as pessoas possam realmente expandir a consciência delas, ter conhecimento, ter uma visão verdadeira de mundo e ter uma possibilidade melhor de vida, porque a gente não vê, infelizmente, a gente não vê as nossas crianças terem acesso a isso, né? Através da escola, do ensino básico, conhecimento sobre finanças, por exemplo. Então, se não vier isso dentro de casa, esse ensino, esse estímulo para que a criança tenha conhecimento sobre isso, aprenda sobre isso, ela vai crescer sem ter nenhuma noção de como lidar com o dinheiro, assim de também sem saber como lidar com a vida, com os outros, como co-criar o que ela deseja, como atrair o que ela deseja para a vida dela. Como isso é importante. Porque você começa a ir no automático e é como o João estava falando, invariavelmente você vai atrair. Então, se você começa a
pensar em coisas positivas, praticar o bem, vivenciar o bem, né, através do autoestímulo, da alegria, do consumo de informações positivas, você começa a atrair isso para você. E a mesma forma acontece quando você vibra na negatividade. É a mesma você coisa. Está o tempo inteiro reclamando, porque reclamar nada mais é do que você clamar 2 vezes pelaquilo, né? Você está reclamando, você está clamando 2 vezes por algo negativo. Exato. Então essa negatividade vai vir quando você está o tempo inteiro olhando para a vida do outro, criticando o outro, ou invejando o que o outro tem, muitas vezes nem percebe. Então, quando a gente está conectado com a gente começa a fazer essa autoobservação. A gente começa a observar quando a gente está, de repente, olhando para o outro, desejando aquilo que o outro tem, que isso pode ser feito também de uma forma positiva. Poxa, que legal, fulano viajou para tal lugar. Olha que bacana, olha que viagem linda, meu Deus, meu sonho é fazer isso. Mas abençoando a viagem do outro, a alegria do outro, a felicidade do outro, a realização do outro. E não tá olhando, Ave Maria, olha, fulano tá onde? Torrando dinheiro. Meu Deus do céu, conseguiu dinheiro aonde? Não é fácil. O que ele tá falando não é. É um exercício diário e constante. A gente tem que estar sempre atento, para não deixar que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos roubem a nossa paz e nos tirem do nosso centro. Por isso, quando a gente está nesse caminho, nessa jornada, né? É uma conexão, né? É uma conexão. Quando a gente está nesse processo de reconexão, de expansão da consciência, é fundamental a gente praticar a presença através da meditação, da oração, de afirmações positivas, de consumir conteúdos positivos, não estar ligado em noticiário que só fala de morte, e pegar as redes sociais e buscar aquelas piores notícias, né? A gente tem que estar consumindo realmente um conteúdo que te eleva, que te engrandeça, que seja um diferencial para você de informações positivas que vão fazer você vibrar elevadamente, né? Em todas essas coisas que eu falei aqui, na alegria, no amor, na paz, na prosperidade, na saúde, todas essas coisas elas têm vibrações super elevadas. E quando a gente está na tristeza, no rancor, na reclamação, na inveja, na crítica, a gente está com a vibraçãozinha lá embaixo e atraindo tudo aquilo pra gente. Mais do mesmo, mais daquilo que você está reclamando, dizendo que não quer, dizendo que a vida é dura, porque você está dando atenção àquilo ali, colocando toda a tua força naquilo ali. Então, tudo aquilo vai voltar para você. Então, mesmo que você esteja vivendo algum momento mais difícil, tenta até não pensar que é difícil, pensa que ele é desafiador. Mas que se você está vivendo, ele está na sua vida para algo maior, para que você cresça, para que você evolua, para que você aprenda. Algo bom vai sair dali. Você pode até não entender nesse momento, mas tenha fé, persevere, você é capaz de transformar a sua vida, de fazer tudo diferente. Se você começar a olhar por um outro prisma, se você já está vivendo isso, se você já está vivendo aquilo e não deu em nada, tenta fazer diferente. Faz diferente. Né? Começa a olhar a vida de uma forma positiva, porque às vezes a gente quer ter resultados diferentes, mas fazendo sempre a mesma coisa. Não tem como, né? Então, se a gente quer uma mudança, a gente tem que fazer diferente. E a gente não vai conseguir uma mudança simplesmente esperando que caia do céu pra gente. Essa mudança tem que acontecer de dentro para fora. Quando você começa a mudar, tudo fora de você começa a mudar também. É igual ficar correndo naquela esteira, né? Você vai ficar andando, correndo, não vai sair do canto, vai ser a mesma coisa. Exatamente. Quando a gente está disposto a mudar dentro da gente, às vezes a gente está reclamando, o outro é isso, o outro é aquilo, fulano me dá muito problema, meu marido, meu filho, tal. Mas a gente só fica olhando para o outro. A gente só está o tempo inteiro criticando, reclamando e olhando para o outro sem olhar para a gente. Muitas vezes o outro, ele está replicando algo que você faz. Porque você está atraindo para você de novo. É a lei da atração, semelhante atrai. Exatamente. Então, se você começar a mudar o seu comportamento, a sua visão, a sua forma de enxergar as coisas,
a sua vibração, o outro, ele vai refletir aquilo. E ele vai começar a mudar também. Isso aí é uma das coisas mais complicadas, porque aí já requer mudança de mentalidade, de mente. Isso aí a gente vai. Mas não é complicado, é desafiador. É possível, né? mas. Tudo é possível, tudo é viável, tudo está aqui ao nosso acesso. É como se realmente a gente estivesse num self-service. Está tudo ali, você tem que saber o que acessar. Então, é perseverar, é ser disciplinado, saber realmente olhar a vida com esse novo olhar, né? Olhar por um outro ângulo e praticar essa conexão com o seu eu, com Deus, né? Com essa força divina que habita na gente, e a cada dia buscar ser alguém melhor para a gente, para o outro e para esse mundo aí que a gente vive. Pois então, pessoal, esse foi assim um aperitivo do que a gente, né, quer passar aqui para vocês. Espero que vocês acompanhem, espero que vocês tenham gostado aí. Digam pra gente aí o que é que vocês acharam, se vocês concordam com alguma coisa do que a gente falou aqui, se discordam. Ou se discordam, exatamente. A gente vai querer cada vez mais ouvir o que vocês têm a nos dizer. O que vocês acham, o que vocês pensam, o que vocês estão vivendo, o que vocês acharam do nosso vídeo, se contribuiu para alguma coisa com vocês. Então compartilhem com a gente, para que a gente possa realmente estar trazendo mais da nossa vivência, da nossa jornada, para poder inspirar vocês aí nessa caminhada juntos. Isso, a gente vai ficar sempre, à medida do possível, que postando os nossos vídeos das nossas conquistas que vão acontecer, dos nossos desafios que a gente vai superá-los, e cada vez mais a gente espera contar com vocês aqui com a gente, tá bom? Então, mais alguma coisa? Não, só pedir a vocês para se inscreverem, né? Se tiverem gostado, dá aí o like de vocês, envia aí para algum amigo que vocês acham que possa ser um conteúdo interessante, né, para eles, ou que alguém que esteja vivendo algum tipo de desafio desse, que possa contribuir, e deixa o comentário aqui para que a gente possa sempre melhorar e trazer um conteúdo relevante e compartilhar dessa nossa jornada aqui com vocês para fazer a diferença na vida de vocês. A gente vai ficar muito feliz em ouvir o que vocês têm a dizer e, se possível, também ajudar, tá? Vai ser muito importante pra gente. Obrigada, gente. A gente deseja uma semana inspiradora, iluminada e cheia de amor e união para vocês.